Uma boa noite a todos. Sintam-se muito bem acolhidos e recebidos nesse momento de culto, em que Deus vem ao nosso encontro para nos perdoar os pecados e fortalecer a nossa fé. E nós agradecemos a Ele com o nosso louvor, com nossa confissão de fé e levamos a Ele nossos pedidos, súplicas e orações. Hoje a leitura do Evangelho é o relato de Jesus acalmando uma tempestade. A igreja cristã e os cristãos, por vezes, são representados pela figura de um barco navegando no mar. Por isso, alguns paramentos e estolas, às vezes, até possuem a representação de um barco, nesse período chamado Tempo da Igreja, em que os paramentos são verdes. Sabemos que nós, como cristãos, somos peregrinos nesse mundo. A nossa morada verdadeira é a vida eterna no céu. Por isso, enquanto estamos nesse mundo, estamos navegando em águas inconstantes, por vezes mais calmas, por vezes mais turbulentas. Muitas tempestades se apresentam em nossas vidas. Muitas coisas se apresentam como turbulências em nossas vidas e testam a nossa fé, nos põem para refletir. Mas Cristo, Jesus Cristo, tem todo o controle sobre o mar. Ele que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, tem todo o poder para acalmar as tempestades. Por isso, olhemos para Ele e o busquemos em nosso culto e em nossa vida. Que Deus abençoe o nosso culto. Iniciamos cantando o primeiro hino. Façamos a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Antes de confessarmos os nossos pecados, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre esse momento da confissão de pecados. Por vezes nós fazemos esse momento de modo muito automático, mas ele é de extrema importância para nossas vidas. Nesse momento da confissão e absolvição de pecados, nossos pecados e a nossa natureza pecadora
são reconhecidos. Nós reconhecemos os nossos pecados e apresentamos a Deus pedindo o perdão através do que Jesus Cristo fez. E Deus, em sua misericórdia, nos perdoa. Quando o pastor anuncia seus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus perdoa os pecados daqueles que confiam em Jesus e estão verdadeiramente arrependidos. É como se o próprio Cristo anunciasse esse perdão. É um momento extremamente importante, embora breve. Deus, de fato, perdoa nossos pecados. Assim, vamos confessar os nossos pecados a Deus, confiando que em Jesus Cristo há perdão de pecados para cada um de nós. Nós vamos confessar nossos pecados utilizando o Salmo 51, conforme será projetado na tela. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outras vezes os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Eu tenho uma boa notícia para trazer que a palavra de Deus nos dá. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de cada um de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós e, por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Feliz aqueles cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Amém. O salmo para este dia é o salmo de número 124. Esse salmo se relaciona muito bem com o relato do Evangelho de hoje. Jesus dominando a tempestade, pois esse salmo fala que o Senhor está do nosso lado, mesmo em meio às dificuldades e turbulências da vida. E o nosso socorro vem dele, do Senhor. Salmo 124. O que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teria coberto, e teríamos morrido afogados na correnteza violenta.
Demos graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Oremos. Todo-Poderoso Deus, tempestades rugem ao nosso redor e nos causam medo. Salva o teu povo do desespero e livra os teus herdeiros do temor, preservando-nos da descrença. Em tua misericórdia, guia os acontecimentos deste mundo de tal forma que a tua igreja possa te servir com alegria, em paz e tranquilidade divinas. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Cantemos o próximo hino. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar, não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar, a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, que o lar no céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal, não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real, a paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, ó, confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, eu confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. A leitura do Antigo Testamento para este dia está registrada no livro de Jó. Jó, capítulo 38, versículo 1 a 11. Em meio às dúvidas que os amigos de Jó colocaram nele, perante Deus, e as dúvidas que o próprio Jó tinha quanto ao Senhor, Deus o responde, deixando claro quem ele é e o seu poder criador. Deus vai ao encontro de Jó para o salvar e o cuidar, assim como Jesus, sendo Deus, vai ao encontro dos discípulos para salvá-los e cuidar deles. Jó 38, 1 a 11. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação,
as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola para hoje está registrada em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a 13. 2 Coríntios 6, 1 a 13. Nós seguimos lendo a 2ª carta de Paulo aos Coríntios, e nesse trecho Paulo fala que os sofrimentos, aflições e dificuldades mostram com maior clareza que eles, apóstolos, eram servos de Deus, e pedem aos cristãos de Corinto que compartilhem o mesmo amor que Paulo teve por eles, compartilhem com outras pessoas. As turbulências que enfrentamos na vida mostram que somos cristãos, que somos filhos de Deus. 2 Coríntios 6, 1 a 13. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fiquem sem proveito a graça de Deus a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como os desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas, como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente, temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós o mesmo sentimento que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Até aqui a leitura da epístola. Cantemos o próximo hino.
A leitura do Evangelho para este dia está registrada em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Onde está escrito? Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso?" Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: "Silêncio, fique quieto." O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: "Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?" E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: "Que homem é este que manda até no vento e nas ondas?" Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Em preparação à mensagem do pastor Marlos, cantemos o próximo hino. O medo me cercou
Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a companhia do Espírito Santo esteja conosco neste momento em que vamos meditar na Santa Palavra de Deus. Amém. Costumeiramente, nós, como seres humanos, temos dúvidas e tentamos entender por que vivemos em um mundo tão caótico. Você já teve tempestades de dúvidas? Isto é, você já teve mais dúvidas do que respostas para as suas perguntas? Diariamente nós nos deparamos com situações que nos levam a questionar até mesmo a existência de Deus ou o porquê de muitas coisas que acontecem em nossas vidas. Por que isso? Por que comigo? Deus, tinha que ser assim? Na leitura do Evangelho de hoje, Marcos ele destaca uma pergunta que Deus faz para nós, mas mais especificamente uma pergunta que Jesus faz para os discípulos. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? O contexto que antecede os eventos do Evangelho de hoje descreve que Jesus teve um dia de muito ensino, muito trabalho. E é interessante que Jesus, por vários momentos em seu ministério pastoral, quando ele estava exausto, cansado, ele pegava os seus discípulos e ia para um retiro, para um lugar para descansar. Ele entendia que era necessário esse descanso. Então eles resolvem atravessar o mar da Galileia e ir até o outro lado da margem para poderem ter um pouco de paz e sossego. O Mar da Galileia é, na verdade, um lago de água doce localizado na região norte de Israel. É o maior lago do país com um comprimento de 19 quilômetros. Normalmente, a travessia desse lago levaria apenas algumas horas. Mas naquela travessia, em meio a uma grande tempestade, parecia que os discípulos não chegariam até o outro lado da margem. Embora muitos dos discípulos de Jesus eles eram acostumados com barcos, com pesca, o evangelista Marcos destaca que eles estavam profundamente aterrorizados. Estavam com muito medo porque a tempestade que veio sobre eles era de fato muito grande. E onde Jesus estava no meio desta tempestade? Bem, Jesus estava ali. Mais precisamente, dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça em uma almofada. Ele estava exausto de seu longo dia e caiu em um sono tão profundo que nem mesmo a tempestade o acordou. O fato de Jesus estar dormindo é uma importante demonstração da natureza de Jesus Cristo. Além de sua morte ter sido real na cruz, não há melhor demonstração da humanidade de Jesus do que o sono de exaustão. Todos nós, seres humanos no planeta, sabemos que quão importante é dormirmos depois de um dia exaustivo de trabalho. Aqui Jesus demonstra a sua unidade com todas as pessoas. Ele dorme como qualquer ser humano dorme quando está muito cansado. Mas os discípulos então o acordam e pedem a sua ajuda. Não sabemos qual a motivação dos discípulos ao acordar Jesus. Se eles estavam apenas querendo que Jesus ajudasse eles a tirar a água do barco que estava prestes a afundar, porque Jesus ele havia sido um carpinteiro e não marinheiro, mas também nós não sabemos o motivo real se eles estariam esperando que Jesus fizesse algo de extraordinário. Mas o que eles não esperavam era a forma como Jesus os ajudou. Jesus acordou, levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Jesus repreendeu o vento e a água duramente. Depois disso, o vento e a água ficaram calmos. Notem a profundeza do ensino que temos nesse relato bíblico. Jesus não é apenas um ser humano comum e sonolento.
Ele também é Deus e Senhor de toda a criação. A habilidade de Jesus controlar o tempo e o vento, as ondas, o mar, nos mostram claramente que Ele é de fato o Deus, o Senhor da criação. Portanto, com esse relato aprendemos que Jesus é 100% verdadeiro Deus e 100% verdadeiro homem. E Ele é a mesma pessoa na natureza divina e na natureza humana. Os discípulos, ao verem isso, eles continuam aterrorizados. O grego original diz que eles estavam com tanto medo que esse medo era incontrolável. Eles estavam em um barco com alguém que podia falar com o vento, com as ondas, com o tempo, sem saber explicar racionalmente como isso era possível. Então eles se perguntam: que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Esse é um dos temas muito importantes da vida de Jesus. As pessoas muitas vezes perguntam quem Ele é. Ouvimos no relato de hoje que o vento e as ondas sabem quem Jesus é. Em outras partes do Evangelho aprendemos que doenças, defeitos congênitos, lesões sabem quem é Jesus. Até os demônios sabem quem é Jesus. Mas quando se trata dos seres humanos, Jesus é um grande mistério. E eles perguntam regularmente: quem é de fato Jesus? Onde é que Ele consegue essa autoridade? E isso me lembra as palavras que está escrito em Isaías capítulo 1, 3. O boi conhece seu dono, o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele, mas o meu povo não sabe nada. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. No Evangelho de hoje, Deus deixa claro que Ele é o Deus conosco, o Deus presente, ou eu sou. Ele envia Jesus para ser como nós e mostrar como Ele é. Se Jesus fosse apenas Deus, Ele não poderia tomar o nosso lugar sob a lei e cumprir a lei integralmente. Ele também não poderia sofrer a penalidade que merecemos por causa do nosso pecado. Por outro lado, se Jesus fosse apenas homem e nada mais, então a sua vida perfeita e morte sacrificial não salvaria a humanidade do pecado. E assim todos nós estaríamos perdidos e condenados eternamente. Resumindo, a palavra de Deus nos mostra que para a nossa salvação ser consolidada, Jesus precisava ser verdadeiro Deus e também verdadeiro homem. Precisamos da salvação que Jesus proporciona porque a tempestade no mar da Galileia é apenas um exemplo de muitos desastres que o pecado causa para a humanidade. A destruição que as tempestades trazem é uma expressão da maldição que veio quando o pecado entrou no mundo. Nosso pecado não só trouxe a doença e morte para nós, mas o mundo todo foi amaldiçoado. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, 22, que o universo todo geme e sofre por causa do pecado. Sofre com inundações, com incêndios, furacões, terremotos, granizo, seca e todos os outros desastres naturais que são o resultado da maldição que o pecado trouxe para este mundo. E esses desastres naturais não são as únicas tempestades também que o nosso pecado trouxe ao mundo. Há outras tempestades em nossas vidas. Há tempestades que afetam o nosso corpo, como infecções causadas por vírus e bactérias, doenças cardíacas, diabetes, derrames, câncer e assim por diante. Há as tempestades também que afetam os nossos relacionamentos, afetam a nossa família e as nossas amizades, causando brigas, discussões e até mesmo separações. Há ainda as tempestades financeiras, de ordem econômica, que fecham empresas, lojas e causam as demissões. E as tempestades financeiras que fazem com que muitas pessoas sofram com fome e sem dinheiro para comprar roupas e alimentos. E por fim, há ainda a tempestade da morte, que cedo ou tarde pode chegar a qualquer um de nós.
Ou seja, nós, como seres humanos racionais, podemos tentar dizer que o pecado não existe, que o diabo não existe, mas tudo nos leva a enxergar que todas as situações de tempestades que vivemos em nossas vidas são causadas pelo pecado. O pecado arruinou a criação de Deus em sua totalidade. No mundo em que vivemos, no nosso corpo, nas nossas relações e na nossa relação com Ele próprio. Contudo, Deus continua sendo Deus conosco. Ele intervém. É na encarnação de Jesus Cristo que Deus assume a forma e a natureza humana. E Deus então mostra o seu plano amoroso de resgate do ser humano. Em Jesus Cristo, Deus assumiu a natureza humana para salvar os humanos da sua natureza pecaminosa. O salário do pecado é a morte, mas o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. A natureza humana de Cristo permitiu que ele sofresse e fosse o alvo da ira de Deus por causa dos nossos pecados e fosse pendurado na cruz, suportando dores e mais dores para conseguir a vacina que todos nós precisávamos por causa dos nossos pecados. E essa vacina é o perdão conquistado por Jesus na cruz. Temos total confiança na salvação que Jesus conquistou para nós, porque a morte foi incapaz de segurá-lo. Jesus Cristo não permaneceu no túmulo, mas ele venceu a morte. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Depois ele ressuscitou e subiu aos céus. Mas antes de subir aos céus, durante o tempo que ele viveu após a sua ressurreição, ele se mostrou aos seus discípulos. Ele os encorajou a examinar as marcas que a cruz deixou em seu corpo. Ele falou com eles e comeu com eles. Ele interagiu com eles, sendo verdadeiro homem. Ao mesmo tempo, portas trancadas e janelas não impediram de entrar e interagir com os seus discípulos. Não impediam dele aparecer e desaparecer quando bem ele quisesse. E em sua ressurreição ele demonstrou que ele também veio para ser o verdadeiro Deus. Ou seja, os eventos do Evangelho de hoje, dormir, falar com o tempo, com o vento, e os eventos da sua morte e ressurreição, ao ser morto como ser humano, mas ser ressurreto como verdadeiro Deus, mostra que Jesus ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e essa união fazem com que o plano da salvação de Deus fosse concretizado e nós tivéssemos o perdão de nossos pecados. Jesus ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, fazendo que ele fosse uma vacina 100% eficaz que garante o perdão dos pecados, da morte e da condenação eterna. E essa vacina é grátis. É o perdão que Deus concede. Por isso, não vamos temer. Não precisamos ter dúvida. Vamos crer, vamos confiar. O mesmo Jesus que dormiu, que sofreu e que morreu, é o mesmo que tem autoridade sobre tudo, que ressuscitou e subiu aos céus. Um dia ele vai vir nos buscar, nos levará para o céu. No céu não haverá mais nenhuma forma de tempestade. Não precisaremos mais de vacinas, pois estaremos face a face com Ele, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, com a garantia de que nunca mais vamos morrer. Enquanto esse maravilhoso dia não chega, vamos escutar Deus falando conosco. Deus é o Deus presente, o Deus que está conosco hoje. Sabemos disso por tudo que Ele fez no passado. E por causa de tudo que Ele fez no passado, nós podemos confiar que Ele tem algo preparado para nós no céu. Aguardemos, confiemos e creiamos. O céu é a nossa herança. Isto é certamente verdade. Amém. Oremos. Ó Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado por estares conosco em nosso lar. Obrigado por nunca nos abandonares em nossa vida.
e por acalmar os nossos corações e as tormentas que enfrentamos. Obrigado por conquistar o perdão dos pecados e a vida eterna para cada um de nós. Senhor, Tu que tens o domínio das tempestades e dos mares que Teu povo tem atravessado, cuida de nós. Não permitas que percamos a fé nem nos desesperemos. Faze com que confiemos em Ti e Te busquemos sempre em nossas vidas, nos momentos de calmaria e nos de tribulação. Continua cuidando de Tua criação. Especialmente pedimos por essa pandemia que assola o mundo. Se for da Tua vontade, alivia as dores de quem sofre em hospitais, nos lares, e agiliza na recuperação e na vacinação. Dá-nos a certeza do Teu cuidado sobre todo o mundo. Cuida de nós na tentação e enche o nosso coração de fervor, para que andemos confiantes em Ti. Livra-nos do mal e consola-nos na aflição. Protege o nosso país e todos os seus habitantes. Abençoa as autoridades e faz prosperar cada uma em sua própria profissão. Defende a Tua igreja de todos os seus inimigos. Olha com amor toda a humanidade e derrama o Teu Espírito sobre todas as pessoas, a fim de que em todos os lugares Te conheçam e adorem a Ti, eterno Deus. Mantém-nos no Teu barco da fé, em Ti como nosso Salvador, numa morada eterna, nosso verdadeiro lar. Oramos em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Chegamos ao final de mais um culto que Deus nos abençoa com o perdão dos pecados, fortalecimento da fé através da sua palavra. Desejo que Deus abençoe a cada um de vocês durante essa semana e nos próximos dias e que Ele continue abençoando a cada um de nós. Amém.